O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, Ele nos diz uma palavra interessante e que é importante que nós a tenhamos sempre presente na nossa vida espiritual. Ele está aqui no cenáculo. O contexto é o seguinte: ele está no cenáculo, ele acabou de lavar os pés dos apóstolos, diz aqui, foi assim que o Evangelho começou. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse. Então, é uma palavra que Jesus diz imediatamente após o lava-pés e prestes à sua prisão, crucifixão, morte e posterior ressurreição. Então é esse o contexto do Evangelho de hoje. E Jesus, então, ele diz: olha, se sabeis, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Aquele que come o meu pão, versículo 18, João, capítulo 13, versículo 18. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Eles tinham já feito a ceia, Jesus lhes lavou os pés, e Jesus diz: aquele que come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Eu vos digo isso antes de acontecer, porque depois que acontecer, vós creiais, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Isto é, meus irmãos, Jesus aqui está falando de Judas. Judas que comeu o pão com eles, que participou da ceia. E a traição de Judas vai ser um escândalo para os discípulos, porque eles podem se perguntar: se ele é Deus, ele não sabia que Judas haveria de traí-lo? Se ele é Deus, por que ele então chamou Judas para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo? Lembremos-nos, Judas foi ordenado. Judas recebeu o pão, isto é, ele comungou. Ora, se ele é Deus, por que ele permitiu tudo isso? Não, ele não sabia de nada disso. Isto é, ele foi pego de surpresa também. Logo, ele não é Deus. Então Jesus, antecipadamente, ele diz: desde agora, antes de Judas traí-lo, desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, vós creiais que eu sou. Lembra que o eu sou é uma expressão da divindade? Quando Deus se manifestou, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Deus disse o quê? Eu sou aquele que sou. Então é um nome divino,
é uma manifestação divina. Então Jesus está dizendo aos apóstolos: olhe, aquele que come o pão comigo vai me levantar o calcanhar. Mas eu estou dizendo isso a vocês agora, para que quando acontecer, vocês não se escandalizem e não duvidem que eu sou. Meus irmãos, esta afirmação de nosso Senhor nos dá a ocasião de nós refletirmos, parece meio óbvio o que eu vou falar agora, a respeito da divindade de Jesus. Ele é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Parecendo que eu estou falando algo óbvio. Porque nós temos a tendência, a tentação, de que quando coisas tristes, que não estavam nos nossos planos, acontecem, nós temos a tentação de dizer que parece que aquilo passou por fora dos planos de Deus. Parece que Deus permitiu aquilo porque não poderia evitar. Logo, não é Deus se não poderia evitar. Ou parece que Ele não me ama e por isso não se importa comigo. Logo, Ele não é amor, não é digno de ser adorado, e não é nenhuma coisa nem outra. A questão aqui, meus santos, é que os desígnios de Deus são insondáveis para nós. Nós poderíamos nos perguntar: por que Jesus escolheu Judas? Jesus diz, ele diz aqui, logo no versículo 20: em verdade vos digo, quem recebe aquele... Não, desculpe, aqui no versículo 18: eu não falo de vós todos, quando ele fala de que alguém vai traí-lo, vai levantar o calcanhar. Eu não falo de vós todos. João capítulo 13, versículo 18. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que isso se realize, porque está na Escritura. Então Jesus escolhe Judas, Jesus escolhe um que por culpa própria, não por culpa de Jesus, mas por culpa própria o traiu. Jesus escolhe porque já estava determinado na Escritura. Que nós não teremos tempo de analisar suficientemente, mas se vocês pegarem a primeira leitura, e quando São Paulo vai falar na sinagoga, São Paulo começa falando o quê? Voltando lá atrás na história, na preparação de Deus, isto é, Jesus ressuscitou, mas ele já estava sendo preparado desde o início. Irmãos, Paulo levantou-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16. Israelitas, diz São Paulo, e vós que temeis a Deus, escutai: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. Para falar de Jesus, ele começa lá atrás, para mostrar que Deus já estava preparando a vinda de Jesus, o envio de Jesus, desde aqueles acontecimentos lá no Egito. Os israelitas no Egito sabiam disso? Não, meus santos, os israelitas não sabiam disso. Os contemporâneos dos profetas sabiam disso? Não, meus santos, os contemporâneos dos profetas, Isaías, Jeremias, e dos profetas menores, Oséias, eles não sabiam disso, mas Deus estava preparando a vinda do seu Filho, da mesma maneira que nós não sabemos o que é que Deus está preparando na nossa vida, quando nos permite isto e aquilo, mas embora não saibamos o que Deus esteja preparando, nós sabemos que Deus está preparando algo, que a nossa vida não é algo lançado ao acaso, que Deus tem a nossa vida em suas mãos, que Deus é providente, que Deus é misericordioso, de modo que até mesmo aquele sofrimento contra o qual
nós lutamos, que nós relutamos em aceitar, ele é misericórdia de Deus, ele é amor de Deus, ele é cuidado de Deus. Embora hoje você experimente este sofrimento com dor, amanhã você louvará a Deus por aquele sofrimento. No céu, meus irmãos, com a graça de Deus, quando lá estivermos, no céu nós louvaremos e beijaremos a mão que nos bateu. No céu nós louvaremos e beijaremos a mão que nos fez sofrer, a mão que permitiu o sofrimento na nossa vida, porque no céu nós veremos sem véu que era cuidado de Deus, que era amor de Deus, que era misericórdia de Deus, que era providência de Deus. Entende, meus santos? Nosso Senhor é Deus, nada lhe passa despercebido, tudo tem um significado, embora agora nós não possamos compreender. Foi por isso então que Jesus antecipa aos apóstolos, diz: olhe, como vai ser um choque, um abalo grande, quando vocês virem a traição de Judas. Eu já digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus antecipa, e isso, meus santos, nós devemos então aplicar na nossa vida. Quando vierem os questionamentos, quando vierem as dificuldades de ver a mão de Deus na nossa vida, nós iremos repetir: os pensamentos de Deus são insondáveis, as misericórdias de Deus são insondáveis, mas são misericórdia. São insondáveis, são imperscrutáveis, nós não conseguimos muitas vezes compreender, mas são misericórdia, são amor, são cuidado de Deus. E nós, não no sentimento, mas na fé, dizemos isso, porque o justo vive pela fé. É claro que os nossos sentimentos podem dizer o contrário, os nossos sentimentos podem dizer que estamos sendo abandonados à própria sorte, os nossos sentimentos podem dizer que Deus não ouve as nossas preces, os nossos sentimentos podem dizer que nós estamos sozinhos, entregues a nós mesmos, mas na fé nós iremos dizer: Deus cuida de mim. Os nossos olhos meramente carnais podem olhar as circunstâncias da nossa vida e os últimos acontecimentos e dizer: são maus, são ruins, são desagradáveis, mas na fé nós teremos uma visão além e diremos: são bênção, são uma bênção de Deus. Na nossa pura humanidade, nós iremos olhar para aquelas pessoas difíceis que nos fazem sofrer, ou os acontecimentos da vida que nos fazem chorar, e na nossa pura humanidade nós nos sentiremos tentados a dizer de que aquelas pessoas são más, são um entrave para a nossa vida, são uma dificuldade para o nosso progresso espiritual. Mas, meu santo, minha santa, se aquela pessoa está no seu caminho, se aquele seu marido difícil faz você sofrer, se aquela sua esposa complicada na sua vida, se aqueles seus pais que talvez não tenham amado você quanto você gostaria de ser amado, seja lá qual for a circunstância na sua vida, você na fé, você vai dizer: mas Deus sabe porque permitiu todas essas coisas, e eu também sei que foi por amor, foi por cuidado, foi por misericórdia, e eu louvo o Senhor, e eu beijo a tua mão, porque, como diz a palavra, Deus fere e cuida da ferida. Deus fere e cuida da ferida. Então nós não iremos dar essa tristeza a nosso Senhor, não crendo no seu amor e na sua misericórdia. Nós só diremos: Senhor,
o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Quando eu tinha uma professora, nem sei se ela, hoje em dia, quer dizer, ela sabe que eu sou padre, mas eu não sei se ela tem acesso às homilias. Eu ficaria feliz que ela tivesse acesso, porque ela foi a mão de Deus para que eu me decidisse a ser de Deus, a ser católico. Minha professora de fisicoquímica, lá na escola técnica, professora Selma, ela uma vez, depois que a graça de Deus tinha amolecido o meu coração, porque no início eu olhei para ela e não gostei dela, não gosto dessa, ela não tinha dito A, mas eu disse, eu não gostei dessa mulher. Ela entrou na sala, eu não gostei dela. O diabo no meu coração, porque era quem Deus tinha escolhido para me tirar daquela vida do mundo e me abrir para Deus. Pois bem, resumindo a história, porque eu não posso contar, eu estava amigo dela, eu confidenciando as minhas dificuldades familiares e outras dificuldades, e ela me disse uma frase que é com certeza baseada na palavra de Deus, e aquela frase sempre me acompanhou até hoje. Imagina, eu tinha na época o quê? 17 anos, vou completar agora 44, quer dizer, faz um tempinho, E ela me disse, Verlan, os desígnios de Deus podem ser incompreensíveis, mas são sempre o amor dele por nós. Porque eu estava apresentando para ela, mas por que isso, professora? Por que Deus permitiu isso? Por que assim? E ela disse, eu não sei explicar, eu só sei que são o amor de Deus, são o cuidado de Deus na sua vida. Isto é, explicar precisamente, pontualmente, cada aspecto da nossa vida, nós teremos dificuldade, mas de uma coisa nós não podemos duvidar: Deus é bom e Deus cuida de nós, e nada passa despercebido aos seus olhos, e Deus é Deus, Deus é Deus, nada passa despercebido aos seus olhos. E este Deus, desculpe-me aqui a redundância, e este Deus que é Deus, é bom, é amor, Ele cuida de nós. Por isso, nós podemos repetir como o salmista, no Salmo 138 ou 139, de acordo com a tradução de cada um, no versículo 17, como são insondáveis os teus pensamentos, ó Deus, e como são densos os teus desígnios. Isto é, os quereres de Deus são densos. Nós somos uma formiguinha, gente. O que é que a formiguinha pode compreender dos rumos da minha vida? A formiguinha não compreende nada, porque existe uma distância tão grande entre mim e a formiguinha. Pois bem, a distância que existe entre nós é infinitamente menor do que a distância que existe entre mim e Deus. De modo que, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 55, como o céu está acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus estão muito acima dos nossos. Não queiramos ter Deus nas nossas mãos, somos nós que estamos nas suas mãos. Não queiramos compreender, apreender os desígnios de Deus, porque a nossa inteligência é curta, é finita. Nós não podemos ter a pretensão de compreender a inteligência infinita, a sabedoria infinita de Deus. Nós nos curvamos e adoramos os desígnios de Deus. Nós nos curvamos e bendizemos os desígnios de Deus.
Nós nos curvamos e com toda a humildade dizemos: Senhor, nem sempre eu te compreendo, mas sempre, Senhor, eu quero te louvar. Nem sempre, Senhor, eu te compreendo, mas eu quero todas as tuas vontades amar. Eu quero beijar a tua vontade. Eu quero beijar os teus desígnios. Eu quero louvar a tua vontade, e eu quero louvar os teus desígnios, e principalmente eu quero beijar, louvar e amar os desígnios que me são insondáveis, os desígnios que me ultrapassam, porque eu sei, Senhor, que são desígnios infinitamente amorosos. É por isso que podemos também em casa, depois, rezando o Salmo 18, eu preferi pegar de uma outra tradução, que eu acho mais bonita, a tradução litúrgica, o Salmo 18 ou 19b, 18b ou 19b, de acordo com a sua tradução bíblica, que diz, entendamos aqui, lei como vontade. A lei do Senhor Deus é perfeita, um conforto para a alma. Isto é, a vontade de Deus é perfeita. Mas Padre, está tão difícil a vontade de Deus. Mas meu santo, é perfeita, é a melhor para nós. Mas Padre, parece até amarga a vontade de Deus. É como um remédio, meu santo, às vezes o remédio é amargo, mas ele é bom. Então a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, a sua vontade é fiel, Ele é fiel, Ele nos ama, Ele não nos abandona, Ele não vira as costas para nós. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Depois você pode ler o salmo inteiro, mas vê como o salmista aqui apresenta a beleza de Deus, a beleza dos desígnios de Deus. Que hoje, meus santos, diante desta palavra, que nós nos curvemos, diante de nosso Senhor e digamos com toda a confiança: seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu quero, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. E quando, Senhor, eu não a compreender, dá-me fé, Senhor, dá-me amor, dá-me uma fé profunda no meu coração, para que eu ame a tua vontade, mesmo sem compreendê-la, para que eu beije a tua mão, mesmo que eu a sinta em alguma circunstância pesar sobre mim. Mas é misericórdia, porque Deus corrige aqueles que ama. Deus às vezes faz chorar aqueles que ama, porque aquilo é necessário. Que eu nunca, Senhor, que eu nunca duvide do teu amor, mesmo que nem sempre o teu amor eu possa compreender na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.